Boa tarde, sejam bem-vindos ao Cozinha Amiga de hoje. Uma receita super gostosa para um dia frio. Nós vamos fazer uma bistequinha de porco empanada com um pãozinho de forma, uns quadradinhos bem bonitinhos. Vamos servir tudo isso com risoto de limão siciliano, amêndoas e uma caldinha de vinho tinto. Um prato bem gostoso, bem simples de fazer. Dá para fazer agora à tarde aqui, dá para a gente comer hoje à noite. Mas é um prato que não tem uma dificuldade muito grande. Ele tem um sabor bem delicado, bem refinado e, bom, prato de restaurante, né? Mas ó, pegue seu caderninho, pegue seu lápis e caneta, vamos anotar aí as receitas depois do intervalo. Estamos de volta, então pegue seu caderninho, vamos anotar as receitas. Bom, primeiro que eu vou começar aqui é o vinho tinto, o nosso molho de vinho tinto, que é bem simples. Eu vou pegar uma xícara de açúcar normal, açúcar refinado, e 2 taças de vinho tinto. Então, ó, vou colocar aqui dentro da panelinha e vou colocar o açúcar, tá? A ideia é muito simples, é só, na verdade, eu reduzir, na verdade, tirar toda essa água do vinho tinto e eu fazer um caramelo com açúcar, tá? Então a ideia é só misturar um pouquinho e eu vou deixar ele cozinhar mais ou menos aqui uns 15 minutinhos até ele virar uma calda, tá? Ele vai ficar literalmente doce. A ideia, na verdade, é para eu poder deixar o prato um pouquinho simples, um pouquinho adocicado também, ok? Então, ó, enquanto ele vai cozinhar lá, nós vamos ver os ingredientes do meu risoto de limão siciliano com amêndoas. Vamos lá. Então você vai precisar, anote aí, 2 limões sicilianos, 2 xícaras de chá de arroz arbóreo, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, meia cebola picada, 1 copo de vinho branco, meio litro de caldo de galinhas ou de legumes, sal, pimenta do reino, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de parmesão ralado, 2 colheres de sopa de amêndoa fatiada e 1 colherzinha de café de orégano. Então, a primeira coisa para começar o risoto, a gente sempre vai refogar a cebola. Então eu vou fatiar bem fininha a minha cebola. Quem quiser ralar essa cebola no ralador, pode ralar também. A única diferença que eu vou ter é que quando eu picar a cebola, ela fica alguns pedacinhos, né? E quando eu for fazer ela raladinha no ralador, ela some, tá? Ela vai ficar... eu não vou sentir nenhum pedacinho dela lá no meio. Então, ó, vou deixar ela bem pequenininha. Olha que facinho que é. Quando eu vou picando aqui, vamos ver uma perguntinha dos nossos telespectadores. Primeira pergunta de hoje. Thaís Arana perguntou: qual dica para não chorar na hora de cortar a cebola? Eu adoro essa pergunta. Obrigado, Thaís, pelo seguinte. Todo mundo tem várias técnicas aí, né? Colocar um palito de fósforo na boca, encher a boca de água enquanto corta. Eu só uso uma técnica muito simples, que é ter uma boa faca bem afiadinha. Se for pensar bem, né? Por que a gente chora? É porque quando eu corto a cebola, a água que está dentro dela, ela espirra para cima e vai acabar molhando os olhos aí com essa aguinha e faz a gente chorar. Aqui no caso, então, se eu tiver com uma faca bem afiada, ela não vai subir essa aguinha, eu consigo cozinhar numa boa sem chorar, tá? Então, fácil, coloca uma faca afiada que já resolveu todo o problema. Então, ó, vou colocar a manteiga aqui na panela, vou derreter. Lembrando que eu sempre cozinho com manteiga sem sal, tá? Porque eu consigo acertar o sal depois. E eu vou colocar então a cebola. A ideia, na verdade, é eu refogar essa cebola até ela ficar transparente, tá? Não precisa ter pressa, risoto ele tem que ter uma certa calma para fazer, porque ele tem que ficar com aquele pontinho de não ficar muito cozido, tá? Mas ele tem que ficar bem cremoso. Então, ó, vou deixar minha cebola ficar bem transparente. Enquanto ela refoga lá, vamos conversar sobre o arroz. O arroz é muito simples, nós temos 3 tipos de arroz principais para fazer um risoto. Arroz arbóreo, arroz carnaroli e um que chama Vielone Nano. Tá, o mais comum que a gente usa é o arbóreo, que é o mais fácil de encontrar.
Hoje a gente está usando, no caso, o arbóreo. Esses 3 tipos de arroz, eles têm bastante amido. Então, quando eu for cozinhar, ele vai soltar todo esse amido e vai deixar o meu arroz bem cremoso, meu risoto bem cremoso, sem eu precisar colocar nenhum ingrediente, a não ser a manteiga e o queijo, que é para dar aquela pouquinho de elasticidade no risoto. Então, aqui no caso, eu não preciso colocar creme de leite, nada disso, só utilizando esse tipo de arroz. Quem quiser fazer o arroz tipo 1, aquele arroz agulhinha, ou mesmo o parborizado, pode usar também, só que a gente chama mais de arroz cremoso, a gente não chama de risoto. Tá? O resultado é bem diferente, mas dá para comer um risoto gostoso também. Então, ó, vou colocar aqui o arroz. Guardar um pouquinho aqui desse arroz. Então, ó, a ideia, na verdade, é eu fritar esse arroz dessa própria gordura que está aqui dentro, tá? Então, ó, o barulho que estava mais alto, porque estava fritando a cebola, começa a ficar mais baixinho, porque ele seca a gordura, tá vendo? Ó? O arroz já pegou toda essa gordura aqui para dentro. E agora vem o segredinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deglaciar essa panela. Ou seja, eu vou soltar todo o amido que está na lateral dela para voltar para o arroz. Então, ó, vou pegar o vinho branco. Lembrando que eu coloquei um vinho branco seco. Eu vou jogar lá dentro. Tem que fazer barulho, ó. Presta atenção. Tá? Então, na verdade, eu joguei para deglaciar, soltar todo o amido da panela aqui dentro, ó. Então ele já ficou cremosinho. Ele vai começar a ficar branco, esse líquido, né? Ele está transparente agora. Ele vai ficar branco. Eu peguei aqui, no caso, um vinho branco simples, um vinho branco para cozinhar mesmo. Não precisa ser nenhum vinho branco caro, porque na verdade, como ele vai reduzir inteiro, ele vai embora todo esse álcool, pode ser só um vinho branco que realmente deixa um saborzinho no fundo. Nós vamos deixar ferver um pouquinho aqui e deixar reduzir esse vinho branco. Depois a gente tem que alimentar com caldo de legumes. Então, ó, o caldo de legumes que eu fiz aqui pode ser caldo de galinha ou de legumes. No caso, eu comprei um pronto, por ser mais fácil de fazer, só que ele tem bastante sal. Então, quem quiser fazer em casa, é muito simples, é só colocar uma panelona com água, colocar cenoura, cebola, salsão e alho poró. Tá? São 4 ingredientes básicos: cebola, cenoura, salsão e alho poró. Coloca mais ou menos uns 2 de cada, não tem problema. E lembrando que eles vão ter que... Vou colocar na panela mais ou menos 40 minutos, vai deixar eles cozinharem completamente, ou seja, a cenoura vai ter que estar completamente cozida, tá? Vai deixar 40 minutos mais ou menos e vai coar todo esse caldo e você tem um caldo de legumes pronto. Para fazer um de galinha, a ideia é a mesma, os 4 legumes, mas eu coloco um peito de galinha ou uma coxa de galinha para cozinhar lá dentro, vai deixar mais ou menos 40 minutos também, tira tudo isso, coa, você tem um caldo de galinha pronto. É bem simples de fazer, é gostoso, dá para deixar no freezer, o cheiro é muito bom. Então, ó, já está soltando aqui, só de misturar, ó, tá vendo que eu consigo ver o fundo? Então vamos começar a colocar o caldo que eu deixei aqui pronto, ó. Deixa eu pegar uma conchinha aqui atrás. Tudo bem, Sandrinha? Ei. Então vai, então ó, por um pouco de caldo aqui. A gente vai deixar cozinhar. A ideia, lembrando que eu não posso deixar o risoto muito cozido. Então eu vou colocando o caldo aos poucos. Eu não preciso colocar uma conchinha por vez, né? Eu acho que, por já trabalhar em cozinha há bastante tempo, eu já coloco uma quantidade maior e deixo ele ferver, tá? Então vamos deixar o caldo cozinhando, ele vai reduzir um pouquinho. Não coloquei nenhum ingrediente ainda, tá? Não coloquei sal, nenhum ingrediente para temperar. Não coloquei sal, não coloquei pimenta. Eu quero primeiro que ele reduza, pegue o sabor do arroz, pegue o gosto do vinho e depois a gente vai colocar o limão, sal e pimenta para acertar, ok? Tudo bem, Sandrinha? Como vai? Tudo. Ó, eu comentei, né? É, eu falei oi, mas você está... Pode cozinhar mais um pouquinho. Então, ó, o limão, vamos já pegar aqui o raladorzinho, ó. Vou pegar um ralador normal, eu vou pegar a casquinha do limão e vou colocar lá dentro. Eu vou primeiro pegar a casca e depois eu uso o suco dele. Então, ó, direto aqui na panela, só raspar devagarzinho, que ele vai dar um pouquinho de sabor e um pouquinho de cor pro meu prato. Já tá cheiroso, né? Tá cheiroso, né? Tá. Vamos ver uma perguntinha. Tem uma perguntinha sobre o limão, é isso? Vamos ver. Daniela Valadares perguntou qual a diferença de usar o limão siciliano ao invés do Tahiti. O pessoal às vezes não sabe, o limão Tahiti é o limão verde, o limão comum que nós temos. O aroma dele tem várias diferenças, na verdade. A gente pode citar aqui 30, 40 diferenças grandes. Primeiro que esse aqui é um pouco mais adocicado, o limão siciliano. Ele tem um aroma muito mais forte. Agora só de raspar ele aqui no estúdio aqui ficou cheirando limão siciliano. Ele tem uma cor bem bonita também, eu posso usar essa cor amarela dele. Mas é um limão que é bem mais aromático. Para fazer uma limonada com ele é sensacional. Ó, eu vou pegar o limão, eu vou espremer na minha mão para não cair nenhuma sementinha. Quem quiser fazer isso, ó, caiu sementinha na minha mão aqui, ó.
Quem quiser fazer isso com uma peneira também pode fazer, mas a gente sempre costuma fazer direto. E eu não vou colocar muito limão para ele não ficar amargo, tá? Então precisa tomar cuidado também para o meu risoto não ficar amargo. Então, ó, coloquei caldo, coloquei o vinho e coloquei o limão. Então já ficou bem aguado aqui, nada de sal e pimenta ainda. Nós vamos deixar ele cozinhar um pouquinho. Vou deixar aqui do ladinho. Então, ó, já vou deixar do lado e a gente vai começar a preparar então a minha bisteca de porco. Vamos dar uma olhadinha nos ingredientes. Então anote aí, você vai precisar de 2 bistecas de porco de cerca de 100 gramas cada uma, meia xícara de chá de farinha de trigo, 2 ovos, 12 fatias de pão de forma, 2 xícaras de chá de óleo, pimenta do reino e depois a gente vai colocar um pouquinho de sal só para acertar o tempero dele, ok? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar as bistequinhas aqui, ó, eu já tirei o osso, já deixei ela sem nada, nós só vamos tirar esse excesso de gordura aqui, ó. Vou tirar aqui com a faca. Você mexe pra mim, Sandrinha? Isso, Mexe. obrigado. Então, ó, só vou tirar esse excesso de gordura para ela não ficar feia, tá? Quem gostar da gordurinha do porco, não tem problema, pode deixar. Eu vou bater os 2 bifinhos. Então, ó, vou tirar só esse excessinho aqui. Quem quiser, na verdade, pode até dar uma fitadinha nisso. Eu gosto daquele saquinho que eu pedi aqui, né, Sandrinha? Tá aí. Então, ó, pega um saquinho plástico comum, saquinho aqui alimentar mesmo, tá? Aqui, ó. Então, ó, você vai colocar no meio do saquinho esse bifinho, pega um martelo e a gente vai esticar esse bifinho devagar. Então, ó, eu vou sempre rodeando bem ele, para ele poder ficar bem grande, tá? Então, ó. Olha que bonitinho que ele fica. Fica bem fininho e ele vai ficar bem macio também, porque eu dei uma amassadinha nele aqui. Lembrando que eu sempre bato ele entre 2 filmes, porque se eu bater com o martelo direto, a carne acaba rasgando. Tá? Então quando eu bater ele com 2 filmes, ele não rasga, tá? Vou bater o outro bifinho. Então olha que rapidinho que fica. Então, ó, já bati. Além de eu não sujar a minha bancada, olha que legal que fica. Tudo limpinho. Ele vai ficar bem bonito. Nós vamos pegar agora o pão, as fatias de pão. Nós vamos cortar em quadradinhos. Então, ó, eu tiro a casca. Deixa eu pôr pra você aqui. Obrigado, Sandrinha. Essa casquinha, pessoal, é muito importante o seguinte. Se eu deixar ela secar, pode ser em temperatura ambiente, deixar ela secar bem, eu posso depois fazer farinha de rosca com ela. E quando eu for fritar alguma coisa para empanar com a farinha de rosca, ela fica bem mais gostosa, porque ela vai ficar fresquinha, né? Não é aquela farinha de rosca seca que a gente compra no mercado. Então é só deixar ela lá dentro, pode deixar dentro do forno, numa boa, que ela vai virar, vai ficar sequinha. Depois é só ralar ou até bater com o saquinho que ela fica um pozinho bem liso, fica bem gostoso. Então, ó, a gente na verdade acaba não desperdiçando nada. Então o pãozinho só cortar cubinho. Ah, tá ficando aí, Sandrinha? Tá ficando bem cremoso. Então legal, ó, você vê que só com o amido do risoto, não coloquei creme de leite, não coloquei nada, ela tá ficando bem cremosa. É. Já cortei aqui um quadradinho. Eu vou pôr aqui na travessa. Deixa eu depois empanar com esse cubinho. Sandrinha, tudo bem aí? Precisa pôr mais caldo? Eu pus mais um pouquinho de caldo. Pois? Então ótimo. Então, ó, os cubinhos prontos. Eu vou vou ensinar vocês primeiro então como fazer, ó. Pega a farinha de trigo, nós vamos passar um pouquinho de sal e pimenta na bistequinha. Pimenta do reino. A ideia é só temperar mesmo. E vamos passar então aqui ó, na farinha de trigo. Deixa eu bater os ovos rapidinho aqui. Se quiser pôr aqui? Isso, prefiro. Põe aqui, ó. Obrigado, Sandrinha. Melhor.
Então, vou bater, colocar aqui, tiro o excesso de farinha de trigo, passo no ovo batido. E agora vem a parte que é bem diferente, que a gente vai empanar nesses cubinhos, ó. Então eu vou colocar aqui na travessa, eu cubro com os cubos de pão e eu vou apertar bem. A ideia é que ele pegue bastante, fique bem empanadinho, bem firme, ó. Então, na verdade vai ficar bem crocante, tá vendo? Olha que legal que fica. Então, vou tirar só um pouquinho do excesso aqui para não ficar muito grosso com os pães. Vai ficar bem bonitinho. E agora dá uma apertadinha aqui, ó. Então, enquanto eu vou empanando o nosso segundo bifinho aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa dica da banca de hoje, falando sobre os ovos. Vamos lá. A dica de ovo que eu dou para vocês, quando forem comprar, é para observar se a casca tem rachadura ou se ela está suja, porque a salmonela vive na casca do ovo e ela pode penetrar dentro do ovo através das rachaduras. Existem 3 tipos de ovos aqui que eu vendo. Os ovos de galinha comum, né, que as galinhas são criadas dentro de uma gaiola com outras galinhas e recebem ração. Existem os ovos tipo caipira, onde as galinhas são criadas soltas e recebem alimentação mais natural. Elas comem insetos, comem capim, minhoca e temos também o ovo orgânico, onde a galinha é criada solta e ela recebe alimentação orgânica, que é livre de pesticidas e consome só coisas naturais mesmo. Eu vou dar uma dica para vocês de como armazenar os ovos em casa. É importante armazenar dentro da geladeira, mas não na porta, porque com abre e fecha tem muita variação de temperatura. O ideal é guardar dentro da geladeira, vocês podem colocar dentro de uma vasilha e colocar dentro da geladeira. Quero agradecer então a Emi Koriguchi, que é a feirante do Mercado Municipal do Tucuruvi, que fica na Avenida Nova Cantareira, 1686, lá no Tucuruvi. Bom, continuando aqui, ó, eu só vou lavar a mão para a gente continuar mexendo aqui nos pratos. Obrigado, Sandrinha. Então, a Sandrinha já está terminando o risoto aqui, deixa eu dar uma olhadinha, tá? Ó, no fundo ele já começa a ficar um pouquinho mais grudentinho. Eu coloquei aquele restante de calda. Pôs o restante de calda? Pôs. Então, ele vai estar com um gosto bem forte de limão. Eu pus o orégano aqui só para dar uma corzinha, para ele não ficar tão sem graça. Na panela, quem quiser colocar salsinha, alecrim ou tomilho picadinho, também fica bem gostoso. Vamos experimentar aqui como ficou, como tá o risoto, para cozinhar mais ou não. Tá um pouquinho firme ainda. Vou deixar mais um pouquinho, Carica. Ó, deixar no fogo baixo. Nós vamos finalizar. Então, ó, quando ele tá finalizando aqui, vamos pôr no máximo o meu fogão. Ó, manteiga. Cubinho de manteiga e eu vou pôr um pouquinho de óleo. Aqui, ó. Porque, na verdade, eu vou misturar essas duas gorduras. Eu acho que já expliquei isso no Cozinha Amiga antes. A ideia é o seguinte, a manteiga queima muito rápido e o óleo não tem gosto de nada, né? Ele tem um gosto zero. Eu misturando os dois ingredientes, eu consigo ter uma manteiga que dura um pouco mais tempo, né, para cozinhar, e um óleo que vai segurar essa manteiga. Mas só por isso eu coloco esse óleo aqui, tá? Vamos ver mais uma perguntinha aqui dos nossos telespectadores. A Isadora Campos perguntou, posso usar farinha de trigo integral? Isadora, obrigado pela pergunta. O resultado vai ser muito parecido, tá? Acho que é até besteira a gente mudar, mas não tem problema nenhum utilizar. Não seria nada de uma influência muito grande no prato. Mas pode usar farinha integral, sim, não tem problema. Mas vai ser uma diferença muito pequena no resultado final, porque eu vou ter que adicionar ainda o pão, né? Então, pode ser. Não é nada que seja uma influência muito grande no prato. Ó, o risoto já está quase pronto, eu vou tirar ele do fogo aqui, enquanto a gente frita a nossa bistequinha. Então a gordura está bem quente. A ideia, na verdade, é eu fritar esse pãozinho até ele ficar bem crocante, ok? O vinho também já está aqui quase. Eu vou finalizar o risoto. Vamos ver mais uma perguntinha, então,
nossos espectadores enquanto eu vou começar a mexer no risoto aqui. Vamos lá. Tereza Munhoz perguntou, posso congelar a bisteca já temperada? Tereza, obrigado pela pergunta. Eu aconselho a congelar ela já temperada, já empanada, coloca num saquinho filme e pode congelar numa boa. Aí no dia seguinte, quando você quiser vontade de fazer, tire ela da geladeira um dia antes, 24 horas antes, e aí ela vai estar já no ponto certinho só para fritar. Vai ficar um pouquinho mais aguada, um pouquinho mais molhada, mas não tem problema porque a manteiga vai secar inteirinha. Próxima pergunta, vamos lá? Tânia Rodrigues perguntou, posso substituir a amêndoa por nozes? Tânia, obrigado, pode substituir por nozes, por avelã, castanha de caju, todas elas ficam bem legais, dão esse ladinho um pouco seco ao prato, fica bem gostoso e fica crocante também. Então pode substituir sim. Então ó, o risoto aqui, já finalizei, está no ponto que eu quero. Eu vou colocar agora a manteiga e vou colocar o queijo ralado que eu coloquei aqui. Onde você pôs? Aqui, obrigado. Obrigado, Sandrinha. Então, eu vou ralar o queijo em cima na hora. Quem quiser já pode deixar ele ralado antes, não tem problema, comprar ralado. Eu gosto sempre de ralar o queijo na hora, porque aí eu vejo a quantidade exata que eu quero. Então, ó. O queijinho, eu vou desligar o fogo do risoto, porque na verdade eu quero chegar no ponto dele sozinho aqui, ó. Se eu deixar ele na panela ainda, a gordura acaba soltando do risoto e vai ficar aquela coroazinha dourada de óleo em volta dele, tá? Então, ó, só misturando. A ideia é que o queijo derreta e a manteiga também absorva esse queijo e fique bem cremoso, tá? Então, ó, sem creme de leite nenhum, eu tenho um risoto bem cremoso. Vou colocar agora o orégano e vou pôr um pouquinho de sal e pimenta do reino. Vamos virar aqui, Sandrinha, ó. Vai virar? Olha que legal que fica. Fica lindo. Olha que lindo que fica. Ele fica bem crocantezinho. Pronto. Ele vai sugar um pouquinho desse óleo, né, dessa gordura. E vai deixar o pão bem fritinho. Vai ficar bem crocante. A minha calda de vinho também já está pronta. Estou olhando para ela aqui agora. Vamos servir no prato. Vou servir aqui na panela. Vou pôr só em um lado da panela, do prato, desculpa. Ele fica bem bonitinho. Não vou pôr muito. Olha como ele ficou cremoso, sem usar nada além de manteiga e queijo. Só utilizando o próprio amido do risoto, tá? Do arroz. Deixa ela aqui do lado. Vou colocar a minha caldinha de vinho tinto. Deixa eu usar a mesma colherzinha aqui. Então, ó, vou pôr um pouquinho dessa caldinha aqui em cima. Ele dá essa cor bem bonita que ele tem, ó. Ó que lindo que fica. E vou colocar um pouquinho de amêndoa por cima. Essa amêndoa tá tostadinha, tá? Quem quiser deixar ela picadinha mesmo, é como se fosse um xerém, pode deixar também. E ó, que lindo que ficou o meu bife. Tá bem tostadinho dos dois lados, ó. Cadê o carica aqui? Olha lá, tá bem tostadinho dos dois lados. Como ele ficou grandinho, eu vou usar um só. Eu não vou colocar os dois, senão ele vai ficar muito grande. Olha como ele ficou bem cozidinho aqui no meio. Aí o Francisco na câmera 4, hoje achando que era o carica, aqui não tinha visto ele. Então, ó, vou colocar em cima do risoto aqui. Opa, faltou uma pontinha. Vou colocar a outra aqui. Prato muito fácil, muito simples, extremamente saboroso. Eu quero ver vocês fazerem em casa esse prato, depois mandem pra gente aqui nas nossas redes sociais o resultado de vocês, o que vocês acharam dos pratos, como vocês fizeram os pratos de vocês. Se você quiser experimentar os pratos, vir aqui experimentar, deixe seu contato no Instagram. A gente sempre convida novas personalidades, pessoas e convidados aqui para os nossos jantares e almoços do Cozinha Amiga. E hoje tem uma convidada extremamente especial, que é a Carol, que é minha amigona. Tudo bem, Carol? Como vai? Bem-vinda. Por favor. Carol, primeira vez que faz TV? Primeira vez. Tá nervosa? Um pouquinho. Um pouquinho? É. Você gosta de cozinhar, Carol? Gosto. E de onde que você é? De São Paulo. São Paulo mesmo? A Carol é minha amiga, na verdade. Eu gostei de convidar a Carol porque ela gosta de cozinhar. Ela sempre manda os pratos que ela faz. Ela faz com muito carinho, me manda as fotos com detalhe. Olha, chefe, eu fiz um prato que você fez. Eu acho muito gostoso isso, muito divertido. Tá gostando dos bastidores? Gostou da TV?
Adorei. Adorou? Achou diferente, né? Parece que a cozinha é enorme, né? É, Gostou? gostei. Te trataram bem? Uhum, Todo mundo é muito simpático aqui, né? muito. Legal, vamos experimentar então? Vamos. Você gosta de porco? Adoro. Adora? Então, ó, Carol, essa casquinha tá bem crocante, tá vendo? O risoto não tá muito forte, tá mais leve. A ideia, na verdade, é combinar o limão com o porco. Gostou? Uhum. Bom, Carol, eu queria agradecer muito a sua visita. Espero que você tenha gostado do prato. Quando você fizer o prato, manda uma foto pra mim, como você sempre manda. Vai ser muito legal poder ver. E você aí que quiser vir de novo aqui também, quiser participar do nosso Cozinha Amiga, se inscreva no Instagram, se inscreva no Facebook e acompanhe a gente nas redes sociais, que é bem legal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até semana que vem. E bom apetite aí, Carol. Vamos lá. Tchau, pessoal. Manda um tchauzinho, Carol. Tchau.